Os valores da venda de Pedro foram finalmente divulgados, não pelo Fluminense, e isso é importante destacar, né? Quero ver o Fluminense vindo a público, não foi pelo Fluminense, mas destacados em todos os órgãos de imprensa. E aqui nesse vídeo eu vou analisar, já digo logo, a minha visão, a venda foi mediana, mas assiste o vídeo para você poder entender o porquê. Giro de notícias plantão. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e hoje é domingo, dia 1º de setembro de 2019. Estou aqui na tarde deste domingo para gravar um Giro de Notícias Plantão, já que eu gravei na madrugada, lancei nessa manhã um vídeo falando sobre a venda de Pedro, que ela está confirmada, está só pelos exames médicos para ele ir para a Fiorentina, e agora estou atualizando. Eu falei naquele vídeo, né? Se tiver novas informações diferentes, eu vou fazer um outro vídeo, e estou cumprindo a promessa neste domingo, fazendo um vídeo aqui sobre os valores que foram divulgados nessa tarde. Então, você vem aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, ativando também o sininho para você sempre ser o primeiro a receber essas notificações dos vídeos, beleza? Como eu falei, Pedro viajou nessa manhã pra Itália, todo mundo lá, fotinha lá no Galeão, ele com aquele óculos escuro, blazer, né, com a camisa branca, todo mundo, tá indo lá, meus 12 milhões de euros, beleza, até que no início dessa tarde, né, 2 e poucas da tarde, uma matéria do Globoesporte.com, enfim, vários meios de comunicação, Saudações Tricolores também soltou ao mesmo tempo os valores reais da negociação de Pedro com a Fiorentina. Pra ficar claro, né, pra você conseguir entender, ficando claro, a venda total foi de 11 milhões de euros, né, mais 20% da próxima venda dele. Então, 11 milhões de euros mais 20% da venda dele. Só que você lembra que o Fluminense não era dono sozinho, tinha Fluminense e tinha Arte Sul como donos de Pedro. E aí, como que ficou o negócio? O Fluminense ficou com 8 milhões de euros, ou seja, de 11 o Fluminense ficou com 8, e segundo o Globoesporte.com, o Fluminense ficou com 10% da próxima venda de Pedro. Tinha 20%, ele ficou com 10%. No final das contas, Pedro sai por, na cotação de hoje, 36 milhões de reais, um pouquinho mais até do que 36 milhões de reais, mais 10% da próxima venda de Pedro lá na Fiorentina. Você provavelmente está se perguntando, essa venda continua sendo boa? Na verdade, você não está se perguntando isso não, você está criticando e soltando fogo pelas ventas, como diziam os mais antigos. Porém, você já leu no título e já leu aí, também já ouviu na minha abertura, eu falando que a venda foi mediana. E por que eu achei essa venda mediana? Para começar, você tá achando que é péssima, né? Em sua maioria, os torcedores estão, vi a repercussão no Twitter, muita gente achando a venda péssima, e eu entendo isso, porque é expectativa. Ontem tinha uma notícia de que a venda foi realizada por 12 milhões de euros, a parte do Fluminense. E aí hoje vem a notícia dizendo, então não foi 12 não, foi 8. E o Fluminense também não ficou com 30%, ficou com 10. Expectativa, é sempre o que eu falo. Se eu chego aqui e abro esse vídeo falando que foi o melhor vídeo do canal e que você precisa assistir esse vídeo, se o vídeo for bom, você vai achar só médio, porque eu criei uma expectativa tão alta e ela não gerou nada. Vale destacar, não tô só falando da expectativa do valor divulgado ontem, mas a expectativa em cima de Pedro também, né? De ser um garoto que no ano passado tinha Real Madrid atrás dele e hoje quem levou foi a Fiorentina por 8 milhões de euros a parte nossa. Então eu entendo quem tá achando péssimo por causa das expectativas, mas tenta me entender também o porquê que eu acho mediano. Tirando toda essa expectativa passada, como o Fluminense tinha 50% de Pedro, e, bem, na prática ele vendeu 40%, né, já que ele ficou com 10% da próxima venda, o valor real da parte do Fluminense foi de 10 milhões de euros, né? O Fluminense pegou 8 agora e jogou 10% de Pedro ali na mão da Fiorentina e falou, vende e me dá a minha parte. E alguns fatores são importantes para dizer que essa venda foi mediana, na minha opinião, como, por exemplo, tá lá na matéria do Globoesporte.com, o único time nessa janela que fez proposta por Pedro foi a da Fiorentina, foi só essa proposta. Na matéria lá eles até detalham, né, como que foi a primeira proposta, o Fluminense fazendo uma contraproposta e eles aceitando, mas assim, foi a única que chegou nesse período todo. E aí fica aquela dúvida, né, o que te faz crer que no final do ano Pedro fosse receber outras propostas melhores ou iguais a essa da Fiorentina? Até porque, tanto falando num jogador de 22 anos, que já teve uma lesão seríssima de joelho, e que desde que voltou dessa lesão já teve 2 lesões musculares, e que agora, sem Fernando Diniz, que não era um time que criava 50 chances por jogo, jogando num esquema diferente, a gente não sabe se ele ia render ou não ia render. A gente não era muita incerteza sobre Pedro.
E a gente, diante de uma incerteza, precisa também se garantir. É claro que Pedro tem muita qualidade, a gente sabe disso. A gente sabe disso, mas ele precisa mostrar essa qualidade em campo muito mais do que ele vem fazendo ao longo desses 5 meses desde que ele voltou de lesão. Para ele fazer isso, não é tão simples assim. A gente teria que apostar total, né, uma das nossos principais jogadores ali pro mercado europeu, apostar isso num final de Brasileirão. E é por isso que eu acho essa venda mediana. Não é só, eu achei, óbvio, os valores são muito abaixo do que eu esperava. Pô, fiquei bolado agora quando saiu essa notícia, enfim. Achei isso tudo, mas não vejo como uma venda tão péssima assim como estão todo mundo, alguns torcedores na verdade, estão achando, não. A venda foi abaixo do que a gente esperou nesse tempo todo em que Pedro despontou, mas para a realidade de hoje não foi uma venda tão ruim. E agora, pra gente só resta ficar com um paradoxo, né? Que se Pedro for bem na Europa, despontar na Fiorentina e for vendido por uns 100 milhões de euros lá pro Real Madrid, a gente vai ficar feliz com o dinheiro que chega, né? Porque chegaria ali, nesse caso hipotético, 10 milhões de euros, mas vai ficar triste pensando que a gente poderia ter feito uma venda maior, né? Porque olha o que Pedro tá jogando lá na Fiorentina, poderíamos ter vendido por mais. Por outro lado, se Pedro for mal na Fiorentina, chega lá e for reserva do reserva, não jogar e etc., a gente não vai ganhar nada, né? Não vai ganhar mais dinheiro nenhum dessa venda dele e, por outro lado, a gente vai pensar, fizemos uma ótima venda, 8 milhões de euros por um cara que é reserva da Fiorentina. Só nos resta o paradoxo, e nesse paradoxo aí eu escolheria fácil ficar com Pedro despontando, a venda parecendo baixa e a gente ganhando mais dinheiro no futuro. Esse daqui foi o Giro de Notícias Plantão. Amanhã tem jogo, tem pré-jogo contra o Avaí, tem análise pocket, tem vlog, porque eu estarei no Maracanã, e tem também a edição 2 do Arquibancada Tricolor. Você me vê lá no final do jogo, pede lá pra gravar o Arquibancada Tricolor que eu gravo com você, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.